Olá, eu sou a Andréia Brunelli e esse é o Like Show. Simplicidade, autenticidade e coragem é o que você precisa para fazer sucesso no digital. Não são algoritmos, não são fotos, não são receitas. O que você precisa é trazer a sua voz ao mundo. E hoje eu vou entrevistar a Kelly Garilho. Ela é terapeuta. Muito bem-vinda, Kelly, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Ô, Kelly, eu te conheço há uma longas datas e desde que nós nos reencontramos, eu não vejo você fazer um único curso ou uma única terapia. Quais são as suas formações? Bem, eu iniciei com análise corporal. Eu sou analista corporal pela OCE, que é o Corpo Explica, um instituto de pesquisa científica. Depois, eu fui me descobrindo como terapeuta holística, me apaixonei pela área. Aí, eu me formei em Reiki, aromaterapia, barra de axis, que inclusive eu fiz com a Mari, né, que é nossa mestra em barras. É, e depois eu fiz Elka e Ala, são terapias quânticas. E a maioria das vezes nos meus atendimentos eu sempre junto as terapias, né? Porque para trazer um benefício maior, né, para o paciente. Às vezes, uma única terapia pode ser que ele não consiga encontrar tudo o que ele precisa. Então, eu consigo fazer um acompanhamento com esse paciente e aí eu vou me formando. E agora eu estou fazendo neurociências, me formo ano que vem como neurocientista. E quero focar na área de mente humana, porque é o que eu gosto de viver dentro da cabeça das pessoas. Você falou da sua primeira formação e eu fiquei com ela na cabeça, né? Análise corporal, eu ouvi recentemente, por conta de um problema de saúde, que o corpo fala. Então, quem me falou isso foi uma consultora de Feng Shui, e ela me disse que se eu estou com conjuntivite, que era o caso na época, o que que eu não quero ver? O que que não está legal? O que que aconteceu que eu não quero ver? Me fala um pouquinho dessa análise, que para mim é uma coisa nova, que eu fiquei sabendo recentemente, mas que eu me apaixonei em saber do nosso corpo, dessa expressão do nosso corpo. Além do corpo fala, né, a gente, na análise corporal, eu faço uma medição dentro de um mapa de caracteres dos seus traços de caráter. E os traços de caráteres, eles são mielinizados durante a gestação até os 5 anos e meio, mais ou menos. Que é o tempo que demora a mielinização, que é aquela capinha de gordura que fica na coluna vertebral, desde o início da gestação até a formação total da coluna, né? Com todos os seus recursos, com todas as suas dores, com todos os seus potenciais. E por que que é tão importante? Porque isso fica registrado no traço do corpo. Né? E com isso, após a gente faz essa análise, a gente consegue identificar o porquê. Por exemplo, que você usa óculos. Né? Você usa óculos, por exemplo, porque não que você não queira ver algo, mas porque muitas vezes você prefere que ninguém te veja. É uma forma de você se distanciar para ter o seu momento, para você ter a sua, eu chamo de a sua caverna, né? Que é aquele momento que a gente adora estar no meio de gente, no meio do povo, fazendo uma bagunça, mas a gente também tem os momentos que a gente precisa estar só conosco. E é nesses momentos que a gente reflete sobre ações, sobre o que aquilo é bom para mim ou não, o que que eu realmente faço ou não, que me faz feliz. E aí a gente vai aprendendo a nos agradar, a nos colocar em prioridade, em primeiro lugar, e vai caminhando. Então, muita coisa acontece nos olhos, o que eu não quero ver ou por que que eu não quero ver, né? As pessoas ficam cegas, por exemplo. Por que que elas ficam cegas? É uma escolha. E, não, não é porque ela teve uma doença. Não, ela escolheu ter aquela doença porque às vezes eu não quero ver algo que possa me fazer mal ou que possa me lembrar uma dor ou me lembrar um momento que está lá no subconsciente que nem eu sei explicar. Isso é algo pontual, Kelly? Assim, por exemplo, a, assim, um exemplo grosseiro, tá? Eu fui vítima de um assalto e eu não quero me lembrar disso e eu acabo eh, sendo acometida por alguma patologia, ou é alguma coisa assim genética de alguma outra situação? Não, Não entendi direito. é uma escolha sua. A genética ela pode ajudar, porque a genética é um registro que está no seu DNA.
tudo que está no seu DNA é registro que está no seu subconsciente. E tudo que está no subconsciente, ele é protegido. Por quê? Porque o subconsciente, ele não está fazendo essa proteção por mal. Ele só está querendo que você não sofra mais aquilo ou não lembre daquilo. O Alzheimer é uma coisa assim. Às vezes você passa por uma situação muito difícil na vida, venceu aquela situação e, de repente, apareceu lá um trilhinho no caminho onde, se você pôr o pé para frente, vai te lembrar aquilo. Seu subconsciente simplesmente te trava. E ele fala, você não vai além daqui. Por quê? Porque você prefere esquecer. Como são escolhas, eu escolho desfazer essa escolha? Tem como? Sim. A gente escolhe tudo. A gente escolhe ser pobre, ser rico, ser feliz, ser triste, ser milionário e ser miserável. A gente escolhe ter saúde e não ter saúde. Tudo é escolha, consciente ou inconsciente. A grande maioria, 95%, são inconscientes. A gente não tem controle. Por isso que na análise corporal a gente consegue identificar alguns momentos pontuais, né? É uma cebolinha. Imagina que a cebola é feita em camadas. Né? Então, a gente vai achando esses momentos pontuais nessas camadas até achar o ponto principal. E quando a gente encontra o ponto principal e a gente cura esse ponto principal, todo o resto é curado. Tudo é curado dentro de você. Mas você tem que curar o que é principal. Ah, falar de cura é loucura? Não. Porque é o que acontece. Quando você traz para o consciente aquilo que você bloqueou, você arrumar aquilo, desfazer aquela escolha, você vai conseguir entender todas as outras. Como que eu faço essa escolha? Como eu escolho ser milionária? Ai, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mas a escolha principalmente de não ficar só pensando em escassez. A gente não tem que querer só, a gente tem que desejar. Porque o que é profundo em nós é o desejo. O querer, quando eu quero, eu brinco que o universo conspira, tipo, se ela quer, ela não tem. Então, eu vou dar mais do que ela não tem. Em Barras de Axis, você falou de Axis e eu fiz o curso também com a Mari Cavalaro, que inclusive foi a minha última entrevistada, só que ela veio falar da Stanza, de outra empresa dela. Ela ensinou em Axis, tá? Eu não sei se é igual. Se você quer alguma coisa, você fala, universo, eu escolho ser rica, atualiza. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Qual Você falou. Você viu o verbo que a gente usa no Barras? A gente não usa eu quero ser rica. Eu falo eu escolho ser rica. Porque tudo na vida são escolhas. Por exemplo, quando eu fiz o meu processo de análise, eu fui para a imersão. E na imersão, a gente encontra esse lugarzinho que precisa ser curado. Quando eu encontrei o meu lugarzinho, eu não acreditava que era aquilo. Porque eu falava, não, eu nunca pensei dessa forma. E aí meu analista disse, acorda, Kelly, desperta aí, para de ser resistente. Você não pensou hoje como adulta, mas lá na sua criança, por mais amor que você tinha naquela situação, que você tomou uma decisão por amor, a tua criança estava sofrendo porque ela não tinha o que ela precisava. Qual era seu lugarzinho? O meu lugarzinho Lógico foi... que eu vou perguntar. Pode. Na verdade, eu não podia... Assim, na época, eu não pude falar. Hoje eu consigo falar sobre isso de uma forma bem mais tranquila. Quando a minha irmã nasceu, você conhece a minha irmã também, com o tempo ela desenvolveu uma... A gente fala que é uma doença, mas ela desmaiava. A Karen estava andando em qualquer lugar e se ela achava que ela ia bater a cabeça, ela capotava e desmaiava, ficava roxa. E é claro que ela tinha que... Assim, não tinha, né? Mas precisava de mais atenção da minha mãe, mais cuidado da minha mãe. Eu sempre fui muito independente. 4 anos e meio eu li e escrevia. Eu era terrível, eu era muito agitada. Mas por que eu era? Porque eu chamava a atenção da minha mãe. Porque eu entendia que a minha irmã precisava mais dela, mas a minha criança também precisava. Borderline? Não, não é borderline. É uma necessidade de afirmação. Então, eu tive que ser a melhor aluna da escola, aquela filha que trabalha desde cedo, sustenta a casa, aquela menina que é terrível, mas ela brilha onde ela chega. Então, eu sempre precisei disso. Eu fui formando a minha mente nessa necessidade de chamar a atenção, de ser aprovada, de olhar, de ser reconhecida. E isso é bom quando não é algo que está remetido a uma dor, e sim a um recurso. Então, eu usava o meu recurso, mas para reconhecer uma dor, e eu não queria mais essa dor.
Então, quando eu encontrei, foi bem difícil entender isso, porque eu sou louca pela minha irmã. Minha irmã foi o maior presente que eu acho que eu ganhei na vida, né? Eu sempre quis ter uma irmã. E ela. Então, ela podia ter tudo. Se ela tivesse meu pai, a minha mãe, todo mundo para mim estava tudo bem. Eu tinha uma irmã. Só que a minha criança, para mim, precisava daquela mãe, precisava da atenção daquela mulher, que ela tinha 2 filhas, não só uma. Então, foi um processo muito doloroso. E quando a gente passa pelas ações desse processo, eu tive uma conversa com a minha mãe explicando o porquê, né? E aí eu falei, mãe, isso. Ela falou, mas não tem nada a ver. Eu falei, mãe, o pior que tem. Só que assim, eu também não via que tinha. Tem para minha criança, não para Kelly hoje. E foi muito engraçado, porque diante dessas coisas, a gente entende todas as outras escolhas na vida, em qualquer área. Então, as minhas escolhas de relacionamentos abusivos tinham a ver com isso, que era uma maneira da minha mãe me enxergar e me olhar. Eu ter sucesso profissional e quebrar, ganhar 20 mil reais por mês e simplesmente ganhar 200 reais no mês seguinte. Por quê? Porque eu tinha que chamar a atenção de alguém. E aí, quando eu me curei disso, eu entendi que eu não precisava quebrar, eu não precisava ter relacionamentos abusivos, eu podia ter só o que eu desejava de verdade. Ô, Kelly, não é só você que fala sobre isso, eu escuto falar, mas para mim não faz muito sentido e talvez você me explicando faça. Por que criança interior? Por que a gente adulto ainda continua com essa criança interior e tem que ser curada e tal? A gente não pode viver do presente? Tem que viver do passado da criança? A criança, ela tá presa no passado, é a nossa história, é o que está lá no subconsciente. Ela está lá guardadinha. Então, há muitas escolhas que nós fazemos como adultos têm relação com aquilo que ela precisa ser protegida para não sofrer de novo. Então, quando você traz uma dor à consciência, você trata essa dor e faz com que essa dor ela seja ressignificada. E o ressignificar é a diferença. É quando você olha para aquela situação novamente e fala: estava tudo bem, agora eu sei que eu não preciso mais daquela dor, eu não preciso mais ser reconhecida por ninguém, por exemplo. Né? Eu não preciso, assim, uma pessoa que tem uma dificuldade de emagrecer. Por que ela não emagrece? Porque ela precisa se encher de coisas para ser vista. Para que as pessoas tenham contato, estejam perto. E tem todo um processo mental. É genial isso, porque é um processo mental, não tem nada a ver com... O que eu escuto dizer, assim, que não faz sentido para mim é: eu preciso desse brinquedo porque a minha criança interior grita. Eu preciso desse doce porque a minha criança interior quer. Isso não, para mim não faz isso sentido. Não faz sentido. Não faz mesmo. Não, para mim não também, porque eu acho que é o que eu falo. Para a minha criança interior é aquela menina. É o passado. É aquela menina que precisa se tornar mulher e ser feliz, ser realizada. Eu não vou realizar ela com doce ou com brinquedo, porque não é isso que fez falta. O que fez falta são outras coisas que são mais importantes que doce e brinquedo. Que foi o meu caso. O meu caso foi o colo da minha mãe, um exemplo, entendeu? E aí eu pedi um colo para ela, com 44 anos, e falei: eu quero o seu colo, eu preciso do seu abraço hoje, mas me abraça como se eu fosse a Kelly de 5 anos. E foi surreal, porque nós choramos, nós nos curamos, ela também entendeu o meu processo. E uma semana depois eu inaugurei o consultório. Ai, que legal. E foi incrível, foi incrível. Tudo melhorou, entendeu? E você falou também da sua necessidade de relacionamentos abusivos. Qual é a relação da talvez criança interior ou a chamada de atenção e um relacionamento abusivo? Porque quando você sofre um relacionamento abusivo, alguém tem que enxergar aquilo para te ajudar. Então era a forma que eu pedi ajuda para minha mãe, para ter minha mãe, os olhos da minha mãe voltados para mim. Então eu sofri 5 relacionamentos abusivos, entendeu? E passei por eles. Hoje não, hoje eu sei o que eu quero, o que eu busco, que tipo de homem eu quero na minha vida. E tô vivendo. E eu acho que isso é o melhor, porque a gente vive mais feliz. Porque eu não quero mais um cara. Eu não vou fazer escolha de uma pessoa que eu sei que vai me ferir. Não era a sua escolha como casal, era a sua escolha para chamar a atenção dos seus pais, é isso? Sim. Por incrível que pareça. Por mais que você fale: eu amo, eu não ligo que ele me bate. Não, eu ligava assim, aquilo me incomodava assim. Mas tinha um motivo. E quando eu descobri... E por que eu descobri o motivo? Quando eu descobri esse motivo principal? Porque no meio da minha análise corporal, eu falei sobre isso com o meu analista. E eu falei: Gu, tá acontecendo isso e isso, eu tive uma lembrança assim. E ele falou: então, você fez isso e você acabou de dizer que quando você chegou na sua casa, machucada, e os seus pais estavam lá, e você falou o que para eles? Eu falei: eu disse para eles que a pessoa tinha me agredido, que não era a primeira vez, mas que daquele momento eu não aceitava mais.
E ele falou, e você sentiu o quê mesmo? Eu falei, eu senti que foi a primeira vez que eu fui respeitada pela minha mãe. E aí foi a gota d'água para eu me libertar dos olhares que eu precisava ter. Tanto que quando eu inaugurei o consultório, minha mãe falou, essa daí nunca precisou de aprovação de ninguém. Eu falei, eu já precisei, eu só não preciso mais. Nossa, Kelly, que pesado. É muito pesado. E não parece, né? A gente acha que as coisas que nos marcaram na nossa primeira infância, tá lá na primeira infância, passou, eu já superei. Não, a gente nunca supera. A gente, para superar, tem que curar. Você tem que ressignificar algo. A ressignificação é a cura. E se a gente não passa por esse processo, a gente não cura. E não tem só essa forma, né? Você Não. falou do relacionamento abusivo, que foi o seu caso, mas tem pessoas que se cortam, que acabam desenvolvendo outras patologias. Até o próprio desmaio também, ou provocar vômito, algum outro tipo de síndrome, de crise, de patologia. E está relacionado com o mesmo Sim, critério que você são escolhas. utilizou. Eu preciso tirar isso do meu mental e jogar no meu físico, para ver se alguém me veja. Por exemplo, eu fiz a análise da minha mãe. E a minha mãe, ela é deficiente da perna direita, né? Fez 17 cirurgias. E quando a gente descobriu por que ela nasceu deficiente? Porque meu avô tinha chutado a barriga da minha avó. E aí eu falei, mas você escolheu ser deficiente e deixar essa marquinha registrada por quê? Por amor ou por ódio? Né? E ela disse, por amor. Aí eu falei, foi por amor mesmo. Porque a ponto de, no fim da vida dele, foi você quem cuidou dele. Ele tinha 7 filhos e ninguém olhou para ele. Quem olhou para ele foi a senhora. Então, ali foi um momento de cura da minha mãe e do meu avô. E tem tudo é escolha, né? Nós temos uma amiga em comum, não vou dizer o nome dela, né? Ela Já sei passa, até o que você vai falar. ela passa por mim com atendimento comigo, pelo menos umas 2 vezes no ano. A gente conversa muito sobre análise. Ela tem estudado junto comigo, tem um conhecimento já hoje muito legal. E ela fala, ela escolheu não ser mãe, ela escolheu ficar surda, ela escolheu uma série de coisas que, quando ela não passou pelo processo da análise para descobrir, ela fez hipnose, né? E foi surreal quando ela entendeu o porquê que ela tinha feito aquelas escolhas. E ela tem se curado durante esse tempo, né? Não que ela vai voltar a ouvir, pode ser que ela não volte a ouvir, né? Mas ela cocriou, a gente brinca que ela cocriou, né? Ela tinha um útero de menina, que está em desenvolvimento após os 35 anos. Ela não tinha um rim, hoje ela tem 2 e ninguém explica, nem o médico dela. E por que isso? Porque é o poder da nossa mente. Eu escolhi naquela época porque eu achava que ia ser bom assim, mas hoje eu não quero mais isso. Entendeu? E aí ela vai tendo saúde, ela vai se ressignificando e vai curando as coisas, as mazelas dela, né? Eu já ouvi essa história, inclusive, dela, ela contando, é uma história bem Sim. surpreendente. Dá pra ver que ela é surda, ela tem surdez, Ela né? tem surdez. Um certo grau de surdez. Por causa de uma síndrome que ela escolheu ter. E ela tem os exames que mostram que ela não tem o rim, não tinha Não um rim, tinha o pelo rim, menos, e tem tal. agora. E qual que foi a terapia, o tratamento que ela fez? Ela trabalhou hipnose e reiki com uma amiga nossa também, minha e dela em comum. E foi muito engraçado porque eu já conhecia ela há muitos anos e eu nunca soube que ela tinha uma síndrome. E quando eu fiz a análise corporal dela, que ela já estava nessa fase de tratamento, eu falei assim, mas como assim, eu tô vendo uma coisa, o gráfico tá dando outra, e eu nunca passei por esse momento. Tem alguma coisa na sua história, eu falei desse jeito, na gestação, durante a gestação que você não me contou? Porque eu tô vendo que tem algo aqui, mas eu não consigo enxergar. E ela olhou para mim e fez assim, é que na gestação eu fiz uma escolha, como que ela falou? Eu escolhi ter essa síndrome, e essa síndrome tira a audição, me coloca numa situação que eu não posso ser mãe, e por aí foi. E ela foi me contando, e eu falei, agora tá explicado, porque aqui tá dizendo isso, isso, isso. Aí ela, mas é por causa do meu pai, né? Porque também tem essas relações, do materno e do paterno. Aí eu falei, não, é pela sua mãe. Aí ela, minha mãe, ela é minha heroína. Eu falei, então, exatamente por isso. Eu me lembro dela dizendo que acho que o pai dela tinha outra família, né? E aí ela sofreu essa rejeição. Não, mas não foi do pai. Ela sentiu a dor da outra mulher. Ah, verdade. Não foi pelo pai, foi pela outra mulher. Quando ele chegou para falar para ela,
Ela sentiu a dor da outra mulher e ela se puniu com essa escolha. Nossa, É foi muito bem. forte. É muito Hoje as forte. coisas têm se transformado. Você já conhece ela, você sabe, né? Sim, E sim. você vê que ela tá muito melhor. Ela tem uma saúde melhor, ela tem se cuidado mais, ela tem se olhado. E o processo terapêutico é Ela é muito isso. bonita e muito amorosa Ela é um, também, ai, é um né? cotoco. Eu Ela é amo a minha fofa. bichinha. É minha bichinha. Mas, além dessa análise corporal que me chamou a atenção por conta desse pontual do corpo fala, o que mais que a gente pode aprender com a terapia holística? A terapia holística, ela faz um alinhamento, né, energético, que eu trabalho na questão energética com o Reiki e a barra de Axis, e também a quântica, que seria a Elka e a Ala. Eu não trabalho com a Elka e a Ala. A Ala eu ainda uso, eu estou usando em alguns processos a Ala, porque eu percebo que a pessoa precisa muito, porque a Ala é o pertencimento ao amor, né? Então, quando eu vejo que a pessoa precisa aprender sobre o amor, mas o amor, aquele amor do Criador, assim, ó, quando Deus nos criou como centelhinha, aquele amor, eu falei, eu vou usar a Ala nela. Porque é um amor que não quer nada em troca, é um amor de verdade. Então eu uso mais a ala, a Elka eu não uso. A Elka, às vezes, eu ainda faço um mapa de vez em quando para alguém que vai lá e quer, faz um teste em mim, deixa eu ver se vai bater. Aí eu falo, você está querendo duvidar? Espera aí que eu vou fazer. Aí eu faço. Mas eu não trabalho com a Elka, eu trabalho mais com a ala, mas sempre no processo terapêutico. E a aromaterapia, que na verdade a aromaterapia, ela é quântica e energética, né? Eu trabalho com os óleos essenciais e todo o suporte emocional que eu trabalho no meu tratamento, eu trabalho também com aromaterapia junto, para que a pessoa possa realmente se alinhar, sabe? Que nem no Reiki, o alinhamento de chakras. É importante a gente estar alinhado com as nossas verdades, com as nossas essências, com quem a gente é, porque todo mundo foi criado para prosperar, para ter sucesso, para ter saúde, para viver livre e bem e feliz. Mas a gente faz escolhas que nos travam, porque muitas vezes a gente não se sente capaz de. E a gente tem uma capacidade imensa. E o suporte emocional, ele traz essa, como que eu digo, essa estrelinha, sabe? Esse start que vai fazer assim, não, tudo bem, realmente eu tenho direito, eu vou fazer. E aí a pessoa vai se descobrindo, vai se permitindo. Que bacana. E você também trabalha com uma terapia que eu gosto muito, que é o Spa Detox. Me fala um pouquinho do Spa Detox. O Spa Detox, ele é um procedimento, né, de saúde. Ele faz a desintoxicação do organismo através de ionização. Então, é um aparelhinho que emite íons que você coloca dentro da água com sal, que o condutor é o sal dessa água. Uma água normal, naquele bacinha de fazer pé, sabe? De manicure e pedicure. Aí você coloca o pezinho ali bonitinho, fica 30 minutinhos ali. E a cor da água, ela diz o que está sendo limpo no seu organismo. E o que ele limpa? Metais pesados. Então, tudo. A gente tem metal pesado aonde, Kelly? Como assim no corpo? Tem. Na roupa que a gente veste, no alimento que a gente come, no sapato que a gente calça, na comida, mas especificamente naquelas que a gente não tem o cuidado de saber o que a gente está comendo. Porque muitas vezes a gente nem só vai lá e come, né? A gente não tem noção do que a gente Eu na come. vida, né, Kelly? Nós na vida, né, amiga? Mas eu tô melhorando, hein? Tô melhorando bastante. E aí, o ar que a gente respira, porque o nosso ar não é puro, ele é poluído. Então, o metal pesado, ele tá na nossa corrente sanguínea, ele tá no nosso corpo. E o que ele faz? Ele limpa, ele tira esse metal pesado dos órgãos, da corrente sanguínea, né? Ele faz essa limpeza do excesso desse metal no corpo. E a cor da água é surreal, né? Tem águas que ficam mais ou menos assim, marronzinha, amarelo, marrom, mas tem águas que ficam Não é o caso preta, da minha, né? né? Então, quando ela fica preta, é sinal que ela tá limpando tudo que tá ali. Os órgãos, o sangue, eliminou tudo que tem de excesso nas plaquetas, né? E é muito legal que assim, tem as bolinhas, né, vermelhinhas que ficam, que é quando a limpeza do sangue, quando ele espuma, né, tá tirando todo esse excesso de organismos que são ruins, são nocivos à nossa saúde. Kelly, quem precisa fazer terapia? Terapia para todos, Em que momento que em os qualquer momento. clientes chegam até você? As Porque pessoas. por amor a gente não vai, né? A gente Não, vai por exato, dor. eu ia falar isso E agora. quais são as queixas que você recebe? Ansiedade, depressão, medo, desbloquear a minha vida, eu não aguento mais a minha vida do jeito que está, e eu preciso entender o que está acontecendo. E terapia não é para quem está com problema, né? A terapia ela é preventiva.
né? Só que a gente não precisa tomar remédio químico para intoxicar nosso corpo. A gente pode fazer algo mais saudável. E a terapia é o saudável, né? Eu brinco muito assim, toda vez que eu posso, eu falo, ó, terapia para todos, você é a sua prioridade. Porque é mesmo, nós somos a nossa prioridade. Se a gente vai se cuidar, se a gente se olha, a gente se enxerga, e eu não preciso estar doente para isso. Eu posso estar bem e melhorar. Né? As pessoas vão buscar terapia para curar algo, para tentar entender algo na vida. Mas se você buscar terapia com saúde, já tranquila, você vai entender que ali tem sim um problema que você não está vendo, mas que você pode ser melhor que aquilo. E essa é a função da terapia. É trazer qualidade de vida, é trazer energia, é trazer disposição, é fazer com que a gente brilhe com a nossa luz. Porque todo mundo tem essa luz para brilhar, né? Então, você que tem depressão, que tem síndrome do pânico, que tem tudo, já passou da hora de você se curar. Mas quem quer ficar rico também pode procurar a Kelly, né? Não, não, A Kelly ajuda. não é quem quer ficar rico, mas quem escolhe ter uma vida abundante. Não procurar a Kelly. Não precisa ser só a Kelly. Existem muitos terapeutas bons. Tem muita terapia que às vezes você não se dá bem comigo e vai se dar bem com outra. Né? Lá no espaço mesmo, nós somos em várias terapeutas exatamente por isso, porque a gente vai se identificando. Mas o que eu faço, eu posso garantir o meu trabalho. Ah, você vai ganhar na Mega Sena amanhã? Não. Mas você vai ter pensamentos positivos, você vai acreditar na sua potência. E um dia, pode ser sim que você ganhe na Mega. Como eu disse pra Mari, quem vai me pagar minha Mega Sena vai ser ela. Porque eu vou ganhar. Ah, você já tá fazendo essa escolha pra você também. Sim, eu já fazia antes, mas eu não fazia com a consciência que eu tenho hoje. E é incrível quando muda a consciência. Falando em consciência financeira, né? A sua amiga, que a gente não citou o nome, também não vou citar, ela já fez uma escolha financeira também. E ela conseguiu algumas coisas do nada, assim. Por exemplo, É, apartamento, carro, né? Ela conseguiu, é, assim, de uma forma surreal. Vamos a falar gente dela. fala. Ai, Hoje a vamos, gente vamos não falar mal da trouxe. amiga? Não. Hoje a gente não trouxe, amiga, mas vamos falar da amiga? Eu quase chamei ela para vir comigo, porque a gente é muito parceira, né? E é verdade. A gente, no caso dessa nossa amiga, a gente fala que isso chama cocriação, que é quando você dá consciência para o seu subconsciente. E ela, assim, ela fez um teste de cocriação e ela determinou que aquilo era para ela. Bem, eu não sei se eu vou dizer os dias certos, mas assim, não deu um mês, 17, 19 dias. Todo o processo do apartamento dela saiu com uma condição incrível que nunca eu vi na vida. Nunca, nunca uma pessoa falou, eu comprei o apartamento assim. Ela comprou. Ela precisava trocar de carro e ela conversou, né? Ela brinca que ela falou que ela conversou com o carro antigo dela e conversou com o universo. E falou: então, Deus, é o seguinte, é você quem manda em tudo. Isso aqui já me serviu e tá tudo bem para mim, vai continuar me servindo, mas eu quero um carro zero. Eu quero viver a alegria de ter um carro com laço vermelho. Né? Ela ainda fala, eu não pedi com os detalhes, eu só pedi o carro, por isso que eu tenho a dívida. Porque eu devia ter pedido um carro quitado. Aí a gente dá muita risada com isso. E é verdade. E ela conseguiu um carro em 2 dias. E o apartamento também, né? O apartamento foi 17 dias, se eu não me engano, no processo total, 17 ou 19. E o engraçado é que foi do nada mesmo. Foi do nada Sim. mesmo. Que ela Eu conseguiu. apresentei a corretora. Ufa, eu Você tenho um processo. apresentou? Porque eu falei, eu quero que você more onde eu moro. É um lugar simples, é um lugar mais afastadinho até do centro, coisa e tal. Mas é um lugar incrível, um lugar que tem paz, um lugar onde a gente se encontra com a gente mesmo. Porque é isso que eu falo, né? Eu até brinco, você sabe disso, que eu vou ficar milionária, mas eu não abro mão de ter o meu apartamento onde eu tenho hoje. Porque é onde eu sou feliz, é onde eu sinto que eu me encontrei comigo mesma, é onde eu sinto que eu fui abençoada. Então, aquilo ali é uma benção, benção a gente não se desfaz. Que legal. Kelly, voltando lá no seu passado, então, a gente deixa a terapia de lado Ai, meu para Deus. falar um pouquinho de você. E você falou um pouquinho também. Você começou a trabalhar muito nova, né? Por que que você começou a trabalhar nova, Kelly? Meu pai, ele era calculista de engenharia de uma empresa e essa empresa faliu. E, assim, na verdade, essa empresa mandou meu pai embora numa manifestação que teve lá e meu pai estava viajando pela empresa e mesmo assim foi mandado embora por justa causa. Eu lembro que eu ia fazer uns 12 anos, foi bem no processo, eu estava chegando no meu aniversário e meu pai saiu uma mão na frente e outra atrás com 24 anos de empresa. E a gente resolveu arregaçar as mangas. Eu brinco que eu sou empreendedora desde criança, né? Então, hoje, empreender na área terapêutica, para mim, não é novidade, é algo mágico. E aí, o meu pai perdeu o emprego e a gente falou, vamos fazer o quê? E a gente foi vender churrasco na rua, pastel,
hot dog em casa, chinelo. Gente, minha mãe montou uma bomboniere em casa e a gente atendia até 1h da manhã. A gente trabalhou muito. E nesse processo, eu tinha uma mobilete, né? Eu e minha irmã, né? Não é, desculpa aí, Tata, é nossa. Nós tínhamos uma mobilete que era assim uma realização de um sonho para mim e para ela. Porém, a gente não precisava da mobilete, né? A gente precisava de outra coisa para ganhar o pão da casa. Nós vendemos a mobilete, compramos um carrinho de churros. E aí a gente foi vender churros na frente do condomínio que nós morávamos antigamente, que hoje minha mãe mora ainda. E Segura aí, Kelly. Vamos dar uma pausinha pro intervalo e você conta essa história que é bem interessante. Salve, titio. Sou o Thiago JC, vim apresentar um pouco da Black Sampa pra vocês, titio. Tem Rádio Black Sampa, tem TV Black Sampa, radioblacksampa.com, tvblacksampa.com, as duas funcionam 24 horas por dia, você pode acompanhar aí os sons na rádio lá, tem programação nova aí, fevereiro de 2022 nós fizemos 7 anos de Rádio Black Sampa e renovamos a programação, então cola lá. TV Black Sampa tem várias novidades aí, também tem diversos programas que você pode estar assistindo aí, cola com nós. Na área de programação, lá você consegue conferir o dia e o horário certinho, beleza? Você que também tem vontade de assistir podcast lá no canal do YouTube, lá você consegue encontrar vários podcasts que nós estamos fazendo aqui, tem diversos podcasts, você pode assistir, você pode participar e você pode estar apresentando. Você que é de Guarulhos e região e tem essa vontade de apresentar um podcast, entre em contato com a Black Sampa para você estar apresentando. Você não tem a estrutura, a Black Sampa tem a estrutura para você estar apresentando o seu podcast do seu jeito. Olha que louco isso, hein? E você que é artista independente, tem diversos eventos, dá para você divulgar na Rádio Black Sampa, na TV Black Sampa o seu clipe, na rádio a sua música, né? E também tem show online que você pode estar se apresentando, tem 3 em 1 que você pode estar se apresentando, então tem muita coisa aqui na Black Sampa. Entre em contato aí, o número tá passando na sua tela para você estar curtindo e também divulgando o seu som. Cola conosco, tamo junto, Black Sampa, é isso aí. Eu estou de volta com a Kelly Garilho. A Kelly estava contando um pouquinho da infância dela. Foi uma infância de muita luta, muito trabalho. Continua, Kelly, por favor. Adolescência, né? Minha infância não foi, não. Foi boa. 12 anos, pra mim, ainda brincava ainda de criança, boneca. né? Pré-adolescência. E aí eu fui trabalhar, eu fui ser babá, né? Então eu ia pra escola, vendia churros e cuidava de criança. Era uma loucura. Depois eu fui trabalhar na feira do Secap, no Varejão. Trabalhei 5 anos no Varejão, trabalhei em 2 barracas, né, de ovos. Carregava barraca pesada nas costas, menina. E aí a minha mãe falou, eu quero trabalhar nisso aí também, que eu preciso levar dinheiro para casa. E coloquei minha mãe lá no Varejão comigo. E minha mãe ficou acho que uns 2 anos comigo lá. E depois a gente saiu de lá. Eu já tinha me formado em espanhol. E eu comecei a dar aula de espanhol com 15 anos de idade. 14 para 15, faltava um mês para fazer 15 anos. E aí eu dei aula de espanhol a vida inteira, até 6 anos atrás, mais ou menos, 7 anos atrás, quando eu parei com o espanhol. E nesse processo eu me formei em magistério e sou professora. Sou educadora há 30 anos, né? Trabalho na Prefeitura de Guarulhos há 19. Já trabalhei como professora, como coordenadora e atualmente eu sou vice-diretora de escola. E de 2017 para cá, eu quebrei o pé em 2017 e foi horrível. Eu fiquei 6 meses sem andar, foi uma lutona assim. E ali naquele meio eu desencantei com a educação. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso arrumar alguma coisa para minha vida. E eu fui fazer inteligência emocional, eu fiz 3 masterclass com a Aline Sintra. E na terceira, eu resolvi de verdade fazer a masterclass. Porque, assim, eu sou muito resistente mesmo. Foi onde eu me descobri resistente a tudo. A primeira, eu não vivi nada da experiência. A segunda foi mais meio boca, assim, sabe? Meia boca, mais ou menos. Aí a terceira, eu falei, eu vou cair de cabeça. Era férias de janeiro. Eu estava viajando e eu tinha 1 hora por dia só para inteligência emocional. E eu vivi experiências incríveis. E foi onde eu me reconectei comigo, com aquela Kelly pequenininha e que sabia o que queria da vida. E aí eu descobri tudo que eu queria. E foi quando eu lembrei que eu falava que eu queria fazer psicologia. E a minha mãe falava, não, você é doida demais, ninguém vai confiar em você, você não vai conseguir consultar ninguém. E eu acreditei tanto naquilo que eu não fui para trás. E aí eu falei, não, agora eu vou estudar. E quando eu tomei a decisão, que eu falei, eu vou ser terapeuta, já que eu não posso fazer psicologia, eu vou fazer outra coisa. Então, eu vou fazer terapia, eu vou fazer a psicologia, mas uma área terapêutica diferenciada. Eu fui estudar
E foi quando eu conheci a análise corporal. Eu já tinha feito reiki, fiz uma atualização do reiki. E a análise corporal, ela me levou de volta para a vida, assim. E daí eu fui estudando. Fiz 19 cursos em 1 ano e meio. Dedicação total. Fenômeno essa E menina. minha, Na terapia ela é um fenômeno mesmo. é que quando a gente gosta do que a gente faz, e a gente faz o que a gente nasceu para fazer, a gente brilha. A gente não tem como não fazer o bem, entendeu? Falando em brilho, Kelly, vamos falar um pouquinho agora da Kelly empreendedora, né? Você tem muito contato em Guarulhos. Aonde eu vou, inclusive você chegou aqui na entrevista e falou: eu já tenho o telefone do César, que é quem é responsável aqui pelo espaço. Aonde eu estou com você, você conhece alguém, ou você conhece alguém que conhece alguém, você tem muito contato. Como que. Eu acho que agora eu entendi que a sua criança interior precisava desses contatos, mas você é uma pessoa muito influente. Ao que se dá essa influência? Como que você conhece tanta gente assim? Primeiro que eu sou muito comunicativa, desde muito nova, né? Então, eu ando, por exemplo, no Secap, que foi onde nós nos conhecemos. Eu ando no Secap e tem gente que me cumprimenta, eu não sei nem quem é, mas sabe quem sou eu. E eu tive uma fase, nessa fase da adolescência, que eu falei que eu trabalhava tudo, que eu fazia alguns serviços políticos na cidade, e eu conheci muita gente aqui, que eu tenho contato até hoje. Você já foi política? Não, eu já trabalhei com políticos. É? Eu já fui uma pessoa de confiança do senhor finado Pascoal Tomeu, que era um ser humano incrível, né? Uma pessoa que eu vi o quanto ele ajudou as pessoas nessa cidade. E aí eu tenho alguns contatos políticos, né? Hoje, na Câmara Municipal, por exemplo, tem 4 amigos meus que são vereadores da cidade, né? Sendo que um é o Thiago Surfista, que eu peguei no colo, literalmente, né? Ele me encontra na não rua. vou falar que eu peguei no colo porque ele é um ano mais velho que eu, mas a gente Mas é engraçado, né? Porque cresceu junto. eu encontro com ele, por exemplo, na Secretaria da Educação, eu vou fazer alguma coisa lá, encontro ele, ele fala: nossa, ela me pegou no colo, me ensinou a andar. Eu falei: não fala que eu troquei sua fralda. E a gente começa a rir. É bem divertido mesmo. E essas coisas vão levando, né? Eu tenho o costume de levar meus amigos para a vida, né? Mesmo que a gente se afaste por alguns anos, como aconteceu conosco, e a gente teve um reencontro lindo, que foi emocionantérrimo, né? Que foi no momento que eu estava me levantando também, estava começando essa vida da veia empreendedora, né? E eu tenho amigos que eu levo para a vida. Então, assim, tem pessoas que eu não vejo há anos, por exemplo, mas sempre me mandam uma mensagem: tá tudo bem? Saudade de você? Ou eu mando: olha, até que enfim postou alguma coisa, hein? Tava com saudade de já te ver essa cara. Mas eu tento manter as minhas relações o mais saudável possível, porque a vida é feita de relações. Nós não estamos sozinhos. Como né? é que você faz esse contato agora com essa vida corrida? Você mãe, você empreendedora, você vice-diretora, você terapeuta do espaço também. Como é que você faz para ter contato com essas pessoas? Eu uso muito as minhas redes sociais, né? Porque eu acho que a rede social, na verdade, ela é um presente pra gente. As pessoas muitas vezes não usam pro bem, mas quem sabe usar bem a rede social não perde amigo mais nenhum na vida, né? Mas você usa, o curioso é que você usa mais para relacionamentos antigos, né? Relacionamentos assim, você mantém o contato com eles de uma forma íntima. Você não é uma pessoa que fez uma captação, um lançamento, Não. alguma coisa, e o seu Instagram, suas redes sociais bombam, né? Eu tenho amigos que me ajudam muito, né? No ano passado, por exemplo, eu estava querendo aprender um pouco sobre isso. E eu lembro que eu chamei, a gente conversou e você cuidou das minhas redes sociais por alguns Precisamos meses. retomar, né? Precisamos retomar, Porque eu falava para você que eu não tinha tempo para isso e é real, né? E eu tô com uns projetos novos agora, que eu fui convidada e é coisa nova, eu não vou contar agora, deixa acontecer. Olha, conta. Não posso. Se eu contar agora, é capaz de não dar certo. Já contou. Não, eu conto. Calma, eu venho aqui de novo e conto. E nesse projeto novo, eu tô primeiro me reconectando comigo, assim, para realmente saber se é isso que eu quero fazer. E a pessoa tem uma paciência imensa comigo, né? Tá me esperando de verdade. Toda vez que me vê, fala: tô te esperando, hein? Não esqueci da proposta que eu te fiz. Aí eu falo: nem eu. Porque eu tava querendo ter algumas certezas do que realmente era para eu fazer nesse projeto. E foi incrível. Eu tive essa certeza, inclusive, essa semana. E essa semana, quando eu tive essa certeza, eu tremi na base. Eu falei: uau! A resposta que eu estava querendo. Porque a gente começa a perceber as coisas. Quando a gente está desperto para tudo que acontece ao nosso redor, a gente, né, vem. E os meus contatos são assim: amigos de amigos, pessoas que me apresentam. Né? Eu conheci um monte de gente nova nessa quarta-feira, por exemplo.
E eu falei, caramba, eu tava trabalhando, fui pro evento da Jane, saí do evento da Jane, fui pro evento com a Aline, cheguei no evento, não conhecia ninguém e conheci todo mundo. E foi muito legal. A ponto de uma das pessoas que palestrou lá no finzinho chegou em mim e fez assim, conta pra mim, tava bom? O que você acha que eu tenho que melhorar? E eu dei as dicas que eu achava que tinha que melhorar. E a pessoa conhece, por exemplo, o corpo, explica a análise corporal que eu faço. Ele falou, é incrível, você é muito boa. Aí eu falei, isso eu sou mesmo, porque quando eu me dedico em alguma coisa, eu sou a melhor. Que legal. E é assim que eu mantenho os meus contatos. Eu vou criando, né, gente Então nova. você usa do networking físico, né? Adoro. Para fazer uma captação orgânica, se a gente pode chamar assim, para suas mídias sociais e aí você leva para a vida. Não só o físico, viu, Deia? Eu também uso muito as minhas redes sociais. Por exemplo, eu participo de um bazar online em Mogi das Cruzes, onde eu vou fazer um evento amanhã. Amanhã o evento é presencial. E eu chamo as pessoas que me seguem para ir para esse evento. E elas chegam e falam, ai, você que é a Kelly! Nossa, é muito legal, que eu vi seu post e tal, e eu achei legal. Ai, você falou assim comigo. Nossa, seja bem-vinda na minha rede social. Como você tem tempo para fazer isso? Eu vejo que você trabalha muito. Aí eu falo, porque às vezes a gente tem que lembrar que vocês existem, né? E falar, vem cá, deixa eu dar um carinhozinho. E aí eu sou muito assim, eu sou muito espontânea, eu sou muito dada mesmo, né? Aquela pessoa que onde chega, as pessoas falam, quem é essa? Tipo, que doida é essa que chegou aqui? Eu chego calada e as pessoas me veem. Por que elas me veem? Porque é isso que a gente tá falando de brilho. Mas é porque eu acredito em mim. Então as pessoas veem o que eu acredito, entende? E como é que é esse carinhozinho que você faz? Porque para mim falta muito. Eu sou uma pessoa muito ácida, né? Então, quando chega para falar comigo, eu já. Por quê? Por que você quer falar comigo? E aí eu não respondo. Até eu tava no evento que você falou da Jane Carla. Chegou uma pessoa, uma fofa, que eu não conhecia. E ela falou: Oi, Andréia, bom dia. Eu já joguei o meu celular pra Aline e falei: Quem é? Aí ela falou: Não, é a pessoa que vende doce, assim, assim, assado. Aí eu falei: Tá, já quer, né? Alguma coisa. E aí ela me mandou, tadinha, o portfólio dela e tal. E eu nem respondo. E aí eu brinquei com as meninas, eu preciso parar com isso, porque eu até salvo o contato. A Aline me falou o nome, né? Mas geralmente eu salvo o contato da pessoa com número. Eu sou muito ogra. E isso, Nossa, não. eu sou muito Eu ogra. recebi isso daí também, né? Por causa de uma. E com certeza você respondeu muito melhor que eu. Ai, na hora. Oi, que legal. Ainda falei assim, seu brigadeiro de milho tava espetacular. Olha, ela já entregou que eu tô falando da menina do brigadeiro de milho. Surreal. E eu falei, pô, É uma tava delícia mesmo. muito bom. E eu falei, pô, tá espetacular, parabéns. Aí ela me mandou o projeto novo dela, né? Que ela tá nesse projeto agora, junino, Com a Mi Crispim. com a Mi Crispim. E eu falei, Andresa, arrasou, eu vou ver se eu Olha, quero. ela Aí eu me falo mesmo, entregando gente, tudo. porque assim, ó, quando a gente empreende, eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência do empreendedorismo. Nós não estamos competindo com ninguém. Eu não compito com ninguém que faz a mesma coisa que eu. Nós somos Não, mas ela tá né? muito longe do que eu faço. muito longe E do que qualquer um aliás, de o brigadeiro dela era incrível. Era incrível. Só que assim, eu estava num. Eu sou ogra, eu acho que eu sou um menino, não Não. sei. Eu estava num evento com as amigas, que eu não via há muito tempo, e conversando, e eu fui abordada, né, no WhatsApp, que eu talvez nem tenha passado pra menina. E a gente podia manter uma relação, eu levar ela para minhas mídias sociais. E não, eu não bloqueei ela porque ela foi muito fofinha. Mas às vezes eu bloqueio, eu não tenho esse carinho, esse tato. É. Como que é esse tato seu? Ah, eu não sei explicar, é meu, né? Eu chego junto sempre. Eu não vejo, assim, e eu nunca chego junto a fim de ter interesse, né? O interesse ele é gerado no dia a dia, no após aquilo. Né? Então, todas as pessoas, quando chegam, ou que eu não chego assim, querendo, vamos fazer uma troca? Não. Eu vou falar assim, ó, eu tenho isso para oferecer, e se você tiver afim, eu tô dentro. Aí a pessoa fala, pô, a gente podia fazer uma permuta. Eu falo, tá, tô dentro. Eu amo fazer permuta porque eu aprendo muito na permuta. Né? E aí a gente vai mantendo as relações. De vez em quando falar um oi, que nem da Andressa, foi muito engraçado, que eu tenho um número antigo dela salvo, quando ela um dia fez um chocolate e foi rifado e eu ganhei a rifa. Né? Parecia um sapato, sabe, da Cinderela? Cara, eu fiquei com dó de comer. Dó, porque tava lindo, era perfeito. E eu falei pra ela, eu não vou comer não. E aí eu lembrei, eu falei, caramba, mano, você é muito versátil, né? É muito legal o que vocês estão fazendo. E eu fiquei muito feliz, porque assim, a pessoa faz o quê? 2 meses, não, um mês da Desbrava Box.
E ela estava na Desbrava Box, ela demorou um mês para me chamar. Eu não chamei ninguém da Desbrava, nem fiz nada, né? E só o pessoal que veio. Ai, Kelly, e aí, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo? Tô aí trocando algumas coisas aí, tentando fazer alguma coisa. E essas são as relações. O que tem que acontecer, acontece, Andréia. Eu acho que tudo tem a hora certa. Eu fiquei um mês sem atender, no mês de junho, por um problema pessoal, que eu precisava ter um resgate disso. E eu preferi não atender, porque eu trabalho com energia, não dá para passar uma energia boa se eu não estiver bem. Tô voltando a atender agora, e é incrível. Eu tomei a posição de voltar a atender as pessoas. E aí, você vai atender quando? Eu fiquei um mês sem fazer nada e ninguém perguntou, Kelly, tem horário? Então, assim, parece que energeticamente as pessoas entenderam que eu estava na minha. Né? Ninguém me procurou, ninguém veio falar nada, ninguém... E aí falar, mas isso aí é um descuido. Não, não é um descuido, é respeito. É respeito pelo momento do outro. Né? A gente com o tempo, assim, a gente com o tempo longinho, lembra que eu falei, a ideia, a gente tá com saudade de uma da outra, tá na hora de matar. Sim. Né? Tem um monte de coisa para te contar. E a gente vai se encontrando aos pouquinhos. E é um processo. Né? Eu respeito muito o tempo de cada um e o meu tempo. Né? O meu tempo ele é precioso para mim. Então, eu respeito ele. E eu acho que é legal que quando você faz isso, todo o universo conspira para que todo mundo que tem que chegar até você respeite o seu tempo também. E é muito bom isso. Mas é bom. Mas eu sou assim, você assim, é ogra, eu não. Não era o meu tempo de receber essa mensagem, eu não queria receber sim, essa amiga, mensagem. acredite. Não era. Inclusive porque eu estou de dieta, por isso que eu olhei assim meio para ela. Não era o meu tempo. Mas, enfim, não é nem a questão da Andressa, é a questão de pessoas me abordarem. Eu recebo muito abraço, as pessoas me veem na rua, às vezes me cumprimentam, mesmo porque eu tive comércio em Guarulhos durante 9 anos, eu sou professora também. Então, assim, tem pessoas que conhecem a gente não conhece, né? Mas eu não tenho esse tato que você tem, embora eu tenha também minhas redes sociais bem alimentadas, eu não tenho esse tato que você tem. E isso faz toda a diferença, né? Para você fez a diferença. E se eu tivesse somado as minhas redes sociais, esse seu tato, talvez eu teria um pouco mais de engajamento, né? Ah, ou não, né? Porque aí tem que ser muito seu. Eu acho que é muito da individualidade de cada um. As pessoas chegam em você, mesmo você sendo do jeito que você é. Você fica sem atender? Você fica sem cliente? Menina, não eu tenho uma cliente que eu amo, Roberta Rocha. Ai, amo, a Rô, minha amiga. A Rô era número 130. E aí eu não sei o que aconteceu. No meu celular, acho que era... Eu não lembro a sigla, porque eu colocava do grupo que ela vinha, né? Não sei, acho que é DES 130. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, acho que eu mandei no grupo sem querer. Aí tava o print. Olha, não sei o que lá, 130, DES 130 respondeu, né? E aí ela foi na reunião comigo, me conhecer meu trabalho. E ela falou assim, eu sou a Desbloquear 130. Né? Mas não, era desbravadora. Ela falou, não, você me desbloqueou, tô aqui e tal. E aí a gente acabou fazendo uma parceria, minha cliente até hoje. Mas as pessoas entendem que tem números, e eu decoro os números das pessoas. Mas sabe? é assim que você funciona e que o seu trabalho funciona. E as pessoas não deixam de estar com você. Eu acho que talvez pelo volume, né? O volume Também. de pessoas que eu converso todos os dias é muito grande. Tanto pessoalmente, como por telefone, como... Hoje mesmo, hoje de manhã, uma pessoa falou, olha, eu posso te ligar às 9 da manhã? Eu falei, não, às 9 da manhã eu estou no estúdio. Eu não vou te atender. Depois das 4 horas, que quando eu saio daqui, eu posso te atender. Mas a pessoa, ela eu salvei com o nome, né? Não vou falar o nome também. Mas eu salvei com o nome agora. Eu tô tentando me policiar dos números, mesmo porque eu já perdi as contas. Já não sabe mais onde tá, né? Que número é. Então, a Rô, eu tenho uma história muito louca com ela, né? Porque eu não conhecia a Rô pessoalmente. E ela me deu uma oportunidade ano passado de viver o Desperte Seu Poder, do IBC Coaching. Ela comprou e ganhou o ingresso, me deu o ingresso, nós íamos juntas. E ela teve um problema no escritório e não pôde ir. E eu fui 3 dias para o Desperte Seu Poder. E são os despertes mesmo, é o despertar da vida. E eu falo para ela que eu sou tão grata a ela que vai ser eterno, sabe? E aí esse ano ela foi e a gente se encontrou na despedida dela, e ela me contando na despedida dela como foi a experiência dela. E foi incrível, porque assim,
ela simplesmente me deu, ela nunca tinha me visto, ela não sabia quem eu era, ela só me conhecia pelas redes sociais, lá pelas conversas do grupo, né, do grupo do Desbrava, e tá tudo bem. Meu, e ela foi tão, assim, amorosa, sabe? Eu falei, caramba, olha, a gente vai aprendendo com o outro, né? Eu aprendo muito com o outro. Às vezes eu falo, nossa, é exagero, calma, não precisa tanto não, mas, né? Mas as dicas que ela dá, as formas, as coisas que as pessoas têm de experiência, elas servem para nós. E a gente tem que só moldar para nós. Agora, o meu ser comunicativo é eterno, né? É a minha essência, é a alegria, a comunicação. E eu não posso deixar isso de lado no que eu faço. Então, eu sou a mesma Kelly. Hoje eu não vou falar mais, Kelly, eu quero ser comunicativa como você, porque agora eu entendo o sofrimento que foi para você chamar a atenção para a comunicação. Mas isso é uma coisa que brilha em você e a gente tem que olhar com bons olhos também, né? Embora seja sua dor, pra gente é uma Não, coisa não muito... é mais a minha dor. É, Antes era a minha dor quando eu fazia isso para agradar as pessoas. Eu fiz isso até meus 35 anos. não era só seus pais, eram as pessoas. Qualquer pessoa, porque eu tinha que chamar a atenção de alguém. Então, eu comecei a agradar e eu não vivia a minha vida, eu não era feliz. Porque eu não me realizava, né? Eu só realizava os outros. Entendeu? Entendi. Sabe aquela coisa que as pessoas chegam perto de você para estar perto de você pela sua essência, não pelo que você vale, pelo que você tem a oferecer? Porque as pessoas muitas vezes chegam para usar a gente, né? E elas trocam Eu que sou tão usar é fechada. objetos. A gente usa objetos. Eu E a sou gente tão ama as fechada. pessoas. Eu sou tão fechada que isso que você fala pra mim é uma distância muito grande da minha realidade. É porque eu falo muito isso. A gente trocou, né? A nossa sociedade ama as coisas e usa as pessoas. E eu acho que a minha Nossa, grande gente, que missão. frase incrível. É, mas é verdade. Eu acho que a minha grande missão é fazer as pessoas entenderem que elas têm que usar as coisas, mas amar as pessoas. Nós estamos aqui para aprender Frase sobre incrível. amor. Amor é começo, meio e fim. Tudo é amor. Que lindo, já me sinto tratada hoje. Te amo. Já me sinto em terapia. Ah, mas não deixa de ser, viu? Todas as Sim, nossas relações sim, são, sim. são terapêuticas, todas. Ou para ensinar a ser como não, Eu não, ou ensinando assim, ó, você não pode fazer isso, eu falar, putz, olha que ideia top. É a mesma, tudo é eu não gosto terapia. de usar as pessoas. Isso vem dos meus pais, não é nem. São não- nossos não princípios, é né? nenhuma, um Os trauma, nem nossos nada. pais, né, amiga? Dos nossos pais. Meu pai prefere dar do que receber, né? Ele não sabe receber. Então, assim, eu não gosto de usar as pessoas. Eu não falo que eu uso. Mas eu também não me sinto confortável sendo usada. Então, eu tenho essa barreira. Eu sou meio... Eu tenho minhas limitações. Bora baixar barreiras. São minhas. São Bora minhas. baixar barreiras, por favor. Não, ó, eu falo muito, né? Assim, meu pai faleceu e durante o Gente, estadia... o pai da Kelly caçava rã com meu pai. É, Quando eu tinha, sei lá, 4 anos de idade. Acho que uma das primeiras pessoas que eu conheci na vida foi a Kelly, quando eu me entendi por gente, foi a Kelly. E pra gente era uma, não sei na sua casa, mas na minha casa era uma festa chegar aquelas rãs lá pra aquelas gente comer. claro que eram. E aí tacava na frigideira rã mexe assim com as pernas. Nossa, era uma delícia. A gente tem muitas boas lembranças, né? Então, meu pai, como eu estava dizendo, ele é falecido hoje. Mas, quando ele estava no processo da doença, que ele estava se curando, mas ele acabou morrendo curado, eu sei disso porque eu acredito nisso. A gente conversou muito sobre isso no hospital, né? E uma coisa que meu pai me pediu foi: nunca mais deixe que alguém corrompa o seu coração. Porque eu sou fisicamente muito parecida com a minha mãe. Mas, emocionalmente, eu sou o meu pai. E de todos nós em casa, eu sou a mais próxima nessa questão da generosidade, do amor ao próximo, de cuidar do outro, do dar sem querer receber. E eu sempre fui assim por causa dele. Então, ele pediu isso pra mim. Foi uma das coisas que ele me pediu. Ele fez eu prometer que eu não ia deixar meu coração ser corrompido pela maldade humana. Aí eu falei, pai, não vai ser fácil, mas essa promessa aí eu sei que eu vou dar conta. Porque faz parte de mim, né? Eu falo muito do seu pai para todas as pessoas que falam da Kelly. Para mim, Kelly é Betinho e não é tudo junto e misturado. Mas de uma frase também sua, de uma passagem que vocês tiveram juntos, que você foi demitida depois do falecimento do seu pai. E você, eu tô até emocionada para falar, que você falou que se soubesse que seu pai ia tão rápido, você nem tinha trabalhado, você tinha ficado mais tempo com ele. E isso, puta, isso é muito forte.
Ai, não queria me emocionar hoje. Ai, gente, você falou do seu pai, Mas, não tem assim, como. Seu pai é na minha época, infância. na época que meu pai adoeceu, eu recebi uma proposta. E quando eu cheguei no lugar, a pessoa que me indicou para esse espaço disse assim, ó, ela não vai assumir o cargo dela, porque ela está cuidando do pai, o pai está doente, eu tenho consciência disso, mas o cargo é dela, ela vai ficar aqui. Quando ela puder, ela aparece. E 3 meses depois, a responsável do setor que eu estava trabalhando me chamou e falou assim, ó, você não foi uma pessoa boa para a equipe, porque você não é equipe, você nunca está aqui, então eu estou te colocando à disposição. Aí eu falei, tudo bem. Ela falou assim, porque você sabe, né? Você não ficou aqui, você só cuidou do seu pai. Aí eu olhei bem pra cara dela e falei assim, você só tá me vendo aqui porque ele tá morto. Porque se ele estivesse vivo, você não tinha visto minha cara ainda. Eu jamais voltaria a atrapalhar. Disso, né, Kelly? Meus pais estão lá na casa deles e eles falam pra mim, vem pra cá, filha, que não sei o quê. E a gente esquece que amanhã pode não existir mais, Pode né? não ter. E assim, o pessoal fala, você não sofre com o falecimento do seu pai? Sim, eu sinto muita falta Claro. do meu amigo. Porque assim... Eu sinto falta, imagina você que é filha. Porque, assim, o meu pai era o cara muito cabeça. Então, era a pessoa com que eu tinha os meus papos cabeça, meus papos nerds. Cabeça e coração, né? Eu tinha meus papos nerds de inteligência com o meu pai. Né? Inclusive, eu tô fazendo neuro agora, neurociências, por causa disso. Porque meu pai falou, Kelly, vai fazer alguma coisa que te faz feliz? Eu falei, vou fazer neurociências. Né? E foi muito engraçado que eu fui, né? Eu tô indo, começa agora em agosto minha aula, e eu tô muito feliz por isso, porque é uma coisa que eu amo fazer e que eu sempre falei pro meu pai, se eu fosse médica, me formada em medicina, eu especializaria em neuro. Então, como eu não fiz medicina, eu tô fazendo neuro para usar o neuro no que eu faço bem feito. Então, vamos melhorar isso. E foi muito incrível, porque eu vivi uma experiência muito linda com ele. E eu tenho muitas histórias boas com ele. Então, eu falo muito, quando eu tô com muita saudade, que eu choro, eu falo, pai, eu não tô sentindo falta só do seu toque, do seu cheiro, não. Eu tô sentindo saudade dos nossos papos, sabe? De ter uma conversa com alguém inteligente. Porque eu amo gente inteligente. Até mais que eu. Eu prefiro as pessoas mais inteligentes que eu, porque eu aprendo demais com elas. E aí, isso eu sinto muita falta. Muita, muita, muita. Depois passa. Aí eu falo, ufa, não, deixa ele descansar. Ele tem que estar em paz agora. Não, mas é a mensagem que a gente tem que levar para a vida, né? A gente, às vezes, eu mesmo, tem noites que eu durmo 20 minutos trabalhando. E eu não cuido da minha saúde, eu não cuido da minha família e tal. E para quê? Pra né? quê? Então, eu levo muito o seu exemplo, né? O que aconteceu com você. Era um trabalho, desculpa quem está ouvindo, mas eu falo mesmo na minha... Era um trabalho de bosta, né? Porque se fosse um trabalho bom, não tinha te mandado embora. Mas, poxa, você podia ter perdido se você pensasse como outras pessoas. E você esteve todo momento perto do seu pai. Então, assim, é algo que todo mundo tem que fazer, né? Inclusive no momento de morte dele, eu que estava no leito com ele, e aí a gente estava de mão dada, você sabe dessa história. Para você, eu contei essa história chorando, emocionadíssima. E ele falou, filha, tá na minha hora, tá tudo bem para você? Aí eu falei, tá, pai, não prometo que eu não vou chorar, não, mas chorar eu vou. Mas eu prometo que eu não vou entrar em desespero, porque eu sei que tá sendo feito o melhor pro senhor. E ele foi embora em paz, assim, e tá tudo bem. E isso é o que me dá força todos os dias. Né? Porque você conheceu o meu pai, aquele cara que trabalhava, que correria. Eu conheci o seu pai, aquele cara que colocava gelo seco no potinho e me dava para fazer fumaça. Para fazer fumaça. Então, esse cara que nunca deixou de trabalhar, que nunca abandonou a família dele, que sempre foi um cara parceiro, e eu vi o meu pai numa cama de hospital com sonda e fralda. Aquele não era o meu pai, entendeu? Então eu falava assim, Deus, leva. Porque assim, ou cura para ficar, ou cura para levar. Eu não quero meu pai sentindo dor. É a única coisa que eu pedi. E ele não sentiu dor em momento algum da vida dele. Me lembro. E foi incrível isso, foi incrível. Eu vivi umas experiências lindas com ele lá e foi lindo. O seu pai tinha não sei quantos por cento do pulmão. 5%. 5% ele morreu sem dor da Covid, né? Sem dor nenhuma, nem de Covid, nem de tuberculose. Porque ele faleceu de tuberculose. Ah, é? É. Foi a TB que levou meu pai. Mas assim... Ele tinha 5% de pulmão, não estava no respirador, não usava oxigênio. E os médicos falavam, como seu pai respira, a medicina não explica. Eu falava, você crê em Deus, doutor? Porque eu creio. Eu só pedi para ele não sofrer. E Deus está fazendo exatamente o que eu pedi. Foi incrível isso. Essa foi a Kelly Garilho, filha do Betinho. Lindo. Que esteve com a gente aqui no Like Show. Muito obrigada, Kelly, pela sua participação, pelas boas lembranças e pelos bons ensinamentos que você deixou pra gente. E eu vou tentar ser um pouquinho mais igual a Kelly, um pouquinho mais docinha, com um pouquinho mais de carinho com as pessoas. Mas me desculpam. Desculpem quem eu não tenho carinho, mas eu preciso trabalhar isso, vou fazer terapia agora. Você é do seu jeito e tá tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E pelo convite, né? Porque a gente já estava tentando fazer isso e não estava dando certo. E hoje foi
fantástico, eu amei. Obrigada. Verdade.